RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, tempo para o primeiro jornal. Em primeiro lugar, os destaques. O Presidente da República reúne-se em Santo Tomé com quadros cabo-verdianos formados em Cabo Verde e com bolsas de estudo em Santo Tomé e Príncipe. A Embaixada de Cabo Verde vai ser reforçada com o dito cultural e das comunidades, uma decisão confirmada pelo Ministro das Comunidades, Jorge Santos. O estabelecimento da marca Queijo do Fogo e o seu reconhecimento como património gastronómico de Cabo Verde são dois projetos na calha, como ações futuras da Associação Cadídia. O presidente Pedro Matos, a propósito da terceira festa do queijo de Monte Grande, que tem lugar sábado. A economia cabo-verdiana cresce, mas com fraca capacidade de gerar empregos, uma posição manifestada pelo consultor do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, Francisco Tavares, fala na conferência do INPS sobre o lema Inclusão e Sustentabilidade, Desafios e Oportunidades para o Futuro da Segurança Social. O presidente do PCB, Rui Semedo, promete reagir à desvinculação do antigo secretário-geral entre 2013 e 2016, Júlio Correia. Diz que a decisão foi muito ponderada. Núcleos da Ação Democrática do MPD no município da Praia estão eleitos deste sábado na primeira Assembleia Conselhia depois da última convenção do MPD. Um plenário do Comitê Central do Partido Comunista reúne-se de hoje até quinta-feira à porta fechada para desenhar novas políticas para o relançamento da economia. Primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins, condução de Bom Dia. Votos renovados de bom dia. O antigo presidente norte-americano Donald Trump e candidato às próximas presidenciais de novembro diz que reescreveu o discurso que vai apresentar hoje à convenção dos republicanos, que deve confirmar a sua candidatura às próximas eleições. São declarações numa entrevista concedida ontem ao jornal Washington Examiner. Donald Trump confidenciou que reescreveu completamente o seu discurso para a convenção republicana após a tentativa de assassinato sábado, antes da sua deslocação para Pensilvânia. São esperados 50 mil assistentes, mas 2.400 delegados deverão indicar o candidato Donald Trump e o seu vice. Confirmada a presença de muitos jornalistas e a polícia, incluindo o serviço secreto, para estar atento a qualquer eventualidade, incluindo manifestações. Até 4.500 polícias da cidade podem ajudar a polícia local, segundo informações do município. O comitê responsável pela organização do evento disse ter arrecadado 85 milhões de dólares, uma quantia recorde para uma convenção republicana. A atribuição de bolsas de estudo a jovens da comunidade cabo-verdiana em Santo Tomé e Príncipe tende a diminuir. O alerta vem do presidente da Associação de Quadros Cabo-Verdianos, que se encontram hoje com o Presidente da República no âmbito da primeira presidência na diáspora. Carlos Lopes, licenciado em Sociologia, reconhece que a aposta na formação é um marco histórico e representa uma viragem que muda a própria história dos cabo-verdianos em Santo Tomé e Príncipe. Começam a assumir posições estratégicas, ajudando a comunidade cá. Deixa de ser uma medida assistencialista para ser uma medida estruturante que passa a criar as bases no sentido de contribuir significativamente para a mudança da qualidade de vida dos cabo-verdianos a nível do país. Quais são as ambições dos quadros formados? Passa a falar dos quadros formados a vários níveis, né? Com formação média, formação superior, até a licenciatura, mas
como sempre, não se pode parar. Almejamos mais mestrados, doutoramento, porque, como já disse, a aposta na educação é uma condição sine qua non para viragem da página. E virar a página significa ultrapassar a fase de uma comunidade em São Tomé e Príncipe vista como um fardo para Cabo Verde e que tem contribuído muito pouco para o país. A Associação de Quadros vai ao encontro com o Presidente da República com ideias claras e propostas concretas. Nós propomos maior aproximação, maior envolvimento daquilo que são os quadros cabo-verdianos a nível São Tomé e Príncipe nas políticas do país, desde igualdade e equidade, né? Não deve existir o cabo-verdiano de cá, o cabo-verdiano de lá. Somos um e gostaríamos que, se houvesse essa discriminação, fosse uma discriminação positiva. Depois, dependendo daquilo que são os contextos do país específico, né? Desde os critérios que são atribuídos para seleção, atribuição das bolsas de estudo, por aí fora, né? Sabemos que a nível de São Tomé e Príncipe tem a sua especificidade, não deve ser posta em pé de igualdade com os cabo-verdianos que residem em Cabo Verde e outras paragens. Os quadros cabo-verdianos sugerem que é chegada a altura de tirar maior proveito das relações históricas construídas desde a ida dos primeiros cabo-verdianos para São Tomé. Falamos da questão do empreendedorismo, criação de oportunidades de negócio, um conjunto de expectativas que temos, apesar de reconhecer o papel do Presidente da República, né? Queremos aproveitar a sua magistratura de influência e analisar um conjunto de questões que nós sabemos que, pela sua sensibilidade, né, pode levar até o governo e outros patamares. No fundo, o que é que está a dizer é que as políticas desenvolvidas aqui no país que sejam levadas também a São Tomé e Príncipe, para a comunidade. Com certeza é isso. No fundo, o que é que queremos dizer é maior envolvência dos cabo-verdianos residentes a nível do país, particularmente a nível do quadro, que sejam mais aproveitados pelas autoridades cabo-verdianas. Mais ainda, Carlos Lopes defende que, sendo ao mesmo tempo cabo-verdianos e são-tomenses, os quadros estão bem posicionados para ajudar a definir as áreas prioritárias da cooperação entre os dois países. A visita de José Maria Neves termina amanhã com uma doação de medicamentos ao Ministério da Saúde. A Embaixada de Cabo Verde em São Tomé e Príncipe vai ser reforçada com um adito cultural e das comunidades. A decisão é confirmada a André Brito pelo Ministro das Comunidades Jorge Santos na região autónoma do Príncipe durante a visita do Presidente da República e da comitiva que o acompanha. Eu compreendo a senhora embaixadora, ela tem um volume de trabalho. Pelo número de pessoas que tem a nossa embaixada, ele precisa de gente. Portanto, nós vamos reforçar a nossa embaixada com um adido cultural e das comunidades. E este adido será recrutado entre os quadros cabo-verdianos de São Tomé e Príncipe. Em relação ao pedido que já foi feito aqui e noutras visitas, de um representante consular aqui no Príncipe, não é uma questão menor. Ilha do Príncipe é uma ilha importante e merece ter, de facto, um representante aqui. Agora, é uma decisão que o Governo tem que tomar. Uma vez tomada essa decisão, com certeza que vamos resolver esse problema. Porque nós estamos a ver, como disse o Presidente da República, Príncipe está a crescer. Se Príncipe está a crescer, Príncipe está cada vez mais importante. O Ministro das Comunidades avançou que uma das prioridades estabelecidas pelo Governo de Cabo Verde nas relações de cooperação com São Tomé e Príncipe é a aposta na formação, atribuindo bolsas de estudos e capacitação dos professores. Em relação à prioridade das prioridades do Governo de Cabo Verde, neste momento, definido com o Governo de São Tomé e Príncipe e Governo de Príncipe, é a educação e formação profissional. Programas de bolsa de estudos para jovens de Príncipe e de São Tomé também tem um programa que precisa ser desenvolvido em termos de formação de professores e qualificação. Declarações feitas pelo Ministro das Comunidades durante o encontro promovido pelo chefe de Estado com a comunidade cabo-verdiana residente na Ilha do Príncipe. O estabelecimento da marca Queijo do Fogo e o seu reconhecimento como património gastronómico de Cabo Verde são dois projetos na calha como ações futuras da Associação Cadija, a que preside Pedro Matos. Primeiro é um projeto que tem a ver com uma
queijarias, é que a queijaria comunitária é uma casinha individual para a família ou para o senhor que fabrica queijo, mas que é direcionado só para produção, armazenamento de seu produto queijo. Ele também com normas, ele também com tudo especificação. Aquele espaço é só para produção, armazenamento, com tudo regras e normas de setor, que é nosso próximo projeto envolvendo associações locais. O que não tem também em termos mais ambicioso é trabalha marca Queijo de Fogo, origem Queijo de Fogo, e sobretudo também que é um projeto mais ambicioso, que é bem fazer também dentro dessa iniciativa um projeto para trabalhar queijo de fogo como o patrimônio cultural gastronômico de Cabo Verde. Moda tem ideia com cachupa, não é? Sim, não tem que lá. E agora, em termos de queijo de fogo, tem mais estabilidade, mais constância. Vem isto a propósito da terceira festa do queijo de Monte Grande, que tem lugar sábado próximo, mas antecedida de 3 momentos. O primeiro é dedicado a ações de formação que começam hoje. Tem a formação de mulheres destinadas para a transformação de queijo e leite num produto com valor mais agregado, que tem um apoio da cooperação portuguesa. Então, ele trabalha com esses produtos que no CREPA chega no mercado, mas com valor a mais. Que ele é um público, ele é 25 mulheres ali no máximo, tem que formação também junto com pequenos produtores e criadores, que ele tem um público também maior, que está acontecendo aqueles 3 primeiros dias também. O programa inclui turismo gastronómico em Cabeça de Fundão, quinta-feira que vem, para mostrar as plantas endémicas de que se alimentam as cabras. O presidente da Associação Cadija apresenta como novidade a realização do Fórum de Desenvolvimento do Monte Grande, mas um fórum diferente de outros. E ele tem um modelo que, em vez de não chamar tomadores de decisão políticos para bem fala, não está fazer uma estratégia de vira-mesa, que é a comunidade que está, lideranças que expõem seus desafios, que expõem suas agendas e também suas contribuição para tomadores de decisão. É um ambiente muito interessante que não está põe na público também tomador de decisão, pessoa, para escuta, porque o processo de escuta ele é fundamental, inclusive, para a inovação política. O vencedor do melhor queijo é conhecido no sábado, o dia da festa do queijo, já na terceira edição. A economia cabo-verdiana está a crescer, mas com fraca capacidade de gerar novos empregos. A posição é manifestada pelo consultor do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, Francisco Tavares, que fala hoje na conferência sob o lema Inclusão e Sustentabilidade, Desafios e Oportunidades para o Futuro da Segurança Social. Uma conferência realizada pelo INPS para assinalar o Dia Nacional da Segurança Social, que se celebra hoje. Francisco Tavares afirma que a sustentabilidade do INPS depende do crescimento do emprego para que aumentem os segurados e as contribuições. A Ilson Martins. Sustentabilidade do sistema faz as tendências demográficas e socioeconómicas é o tema que Francisco Tavares apresenta hoje durante a conferência realizada pelo Instituto Nacional de Previdência Social e o projeto Asian Portugal da Organização Internacional do Trabalho. Francisco Tavares avança que a economia cabo-verdiana cresceu cerca de 5% no ano passado e neste ano 10% no primeiro trimestre. Temos uma economia com baixa inflação, a pobreza a reduzir-se lentamente, mas uma economia com fraca capacidade de gerar emprego. E então este é o problema maior, porque é necessário a sustentabilidade, pressupõe que o sistema de segurança social tenha receitas para cobrir as despesas, ou seja, que haja entrada de contribuições, que haja investimentos, por forma que tenha recursos para cobrir
todas as suas despesas. E então, para que assim seja, é necessário que cresça o emprego, que cresça o rendimento, para que cresçam os segurados e cresçam as contribuições. Para criar mais empregos, a economia precisa crescer. Francisco Tavares advoga que a economia azul, a indústria e a economia digital devem ganhar uma nova dinâmica porque têm potencial de crescimento. É preciso fazer funcionar esses setores que são catalíticos, ou seja, tirar do papel o potencial da economia azul, da economia digital, o potencial que temos na área da indústria e inclusive da agricultura. Ou seja, diversificando a economia, aumenta-se o potencial de crescimento, a economia cresce, gera emprego, emprego digno, emprego com bom rendimento, então há mais segurados, há mais contribuições. Francisco Tavares afirma que a sustentabilidade do INPS não está em perigo, mas é preciso gerir de forma a afastar o colapso o mais longe possível. Todo o sistema de segurança social entra em colapso um dia, ou seja, chegará um dia em que a população empregada, a população envelhece de tal forma que a população empregada e a população segurada cresce menos do que crescem os pensionistas. Então, nós começamos a perder, em que as contribuições deixam de cobrir todas as despesas. Vai-se recorrer às reservas. Chegará o dia em que também as reservas podem esgotar-se, não é? Ou seja, todo o sistema chega a um colapso. Uma boa gestão do sistema de segurança social significa gerir de forma a empurrar para o mais longínquo possível o momento do colapso. A cerimónia de abertura da conferência está sob a responsabilidade do Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. É expectável que a questão dos leilões faça parte da intervenção do presidente do Conselho de Administração do INPS. Recordo aqui que o governo mandou suspender os leilões e ordenou que seja feito um novo regulamento que deve passar pelo crivo do Banco Central. O presidente do PICB, Rui Semedo, promete reagir à desvinculação do antigo secretário-geral entre 2013 e 2016, tendo sido o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional e ministro das pastas do Trabalho e Administração Interna de governos do PICB. Júlio Correia esclarece em entrevista a Nilton Pires que a decisão foi muito ponderada. Júlio Correia explica as razões que o levaram a entregar o seu cartão de militante do PAICV. Eu sei, e muitos sabem, aquilo que nos últimos 6 anos passamos no interior deste partido. Desde processos disciplinares, as pessoas nunca nos quiseram dentro do partido, desde 2016, com lideranças draconianas que acabaram com toda a legitimidade interna de se criticar, de se encontrar novos rumos de debate político, fluido e importante. Eu vejo que este partido parou nestes últimos anos. De repente, parece que há filhos de Deus maior que fazem todas as atrocidades de perseguição de pessoas, põem em causa o bom nome das pessoas. Estes, parece, têm sempre razão. Mas eu vou na linha de Cabral, serenamente. Eu sempre pensei pela minha própria cabeça. Júlio Correia diz que não se revê nas práticas atuais do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Nestes últimos 7, 8 anos, é que o partido se transformou num espaço absolutamente tóxico. O que eu sinto, e creio que muitos que me acompanham sabem disso, é um partido que se tornou fechado sobre si próprio, num quadro absolutamente entrópico, que nega a reflexão e o debate, que vilipendia aqueles que pensam de uma forma diferente. Mas eu não quero ser deste partido num quadro de um divórcio litigioso, porque eu prezo-me a mim próprio. O percurso que fiz neste partido, eu estou absolutamente tranquilo. Eu estive em todas as frentes e em todas as lutas deste partido. Eu não tenho uma fatura em atraso com este partido. Júlio Correia é da opinião que as últimas 2 lideranças do partido destroçaram os valores fundamentais do partido. O humanismo é o que desapareceu deste partido. É tudo tática. E se o Júlio Correia diz que é tática, caiu o Carmo e a Trindade. Vem todo mundo pedir contas a Júlio Correia. E ninguém se lembra de pedir contas àqueles que andam a destroçar os valores fundamentais deste partido. Ou seja, há uns filhos de Deus maior aos quais se perdoa toda a atrocidade que têm feito e as maldades que têm feito ao partido, e aqueles que têm uma posição crítica estão a fazer o quê? Estão a destoar, estão a prejudicar o PAICV. O antigo dirigente do PAICV disse que vai continuar na política ativa e que vai continuar atento enquanto cidadão cabo-verdiano.
Os núcleos da Ação Democrática do MPD no município da Praia estão eleitos deste sábado na primeira Assembleia Conselhia, depois da última convenção do partido. O presidente da Comissão Política faz um balanço positivo desde o seu empossamento. Não tinha sede de Conselhia Riba Plató que está funcionava, já não pode funcionar, já não paga todo o compromisso que estava em atraso, já não põe um secretário permanente, não tem estado a receber a audiência lá, a fazer preencher ficha, recrutamento de militantes, a ouvir pessoas, preocupação de pessoas que estavam pondo de cidade, não tinha o problema, então não te passa aquela informação para a nível nacional, tudo aquela atividade que não te vê, tudo aquela preocupação de militantes e habitantes desse conselho não te passa para a Secretaria-Geral para não fazer nada, para haver solução para ele. Por isso que disposto que não toma posse, nós não está a chamar, nosso desempenho é positivo. O testado apoia o recenseamento. Em 2023 houve 42 recenseados durante um ano, cada 12 por mês, mas disposto que não toma posse, não recenseia cerca de 1.000 militantes. Manuel Antônio Alves é presidente da Comissão Política do MPD no Conselho da Praia desde 17 de fevereiro passado. ABC, Girassol, Atlético e Graciosa são as equipas apuradas ontem à noite para as meias finais do Campeonato Nacional de Handebol Sénior Feminino, que vão ser disputadas amanhã. A ABC de Santiago Sul defronta Graciosa do Tarrafal e Atlético de São Vicente joga com o Girassol também de Santiago Sul. O Comitê Central do Partido Comunista Chinês reúne-se a partir de hoje até quinta-feira para tranquilizar os mercados. Devem ser anunciadas reformas, mas a reunião começa com anúncio de novas estatísticas pelo Gabinete Nacional de Estatísticas. O emprego, o crescimento da economia no primeiro trimestre é de apenas 5,3%, o mais fraco desde o ano passado, quando a China levantou as restrições contra a Covid-19 que penalizaram várias atividades. As bases para uma recuperação económica e o crescimento saudáveis devem ser consolidadas. O primeiro-ministro francês deverá ser outro distinto da proposta inicial da esquerda radical. O presidente do Partido Socialista, Olivier Faure, propôs hoje, em entrevista ao segundo canal da televisão francesa, ampliar a busca por um primeiro-ministro da nova Frente Popular para uma personalidade da sociedade civil. Isto num dia em que o Tribunal de Contas dá o alarme depois de um ano muito mau. No ano passado, as finanças públicas francesas estão numa situação preocupante. A trajetória traçada pelo governo para limpá-las até 2027 baseia-se em objetivos irrealistas, alerta o Tribunal de Contas num extenso relatório que vai ser apresentado hoje de manhã. O Tribunal de Contas faz uma avaliação preocupante das contas públicas, fustigada pelas crises sanitária e inflacionária e que correm o risco de sofrer com a incerteza pós-legislativa. Também julgam com severidade as previsões a médio prazo do governo de Emmanuel Macron, detalhadas em abril. A Comissão Europeia, no Programa de Estabilidade, prevê um regresso em 2027 para menos de 3% do produto interno bruto do déficit público, apesar de uma derrapagem de 5,5% no ano passado, em vez dos 4,9% previstos. O documento do Tribunal de Contas prevê um déficit de 5,1% este ano, com uma diminuição gradual para 2,9% em 2027. A dívida pública situar-se-á em 112% em 2027, mais do que no ano passado, 109,9%, segundo as estatísticas. O Ruanda está a votar hoje para o quarto mandato do presidente Paul Kagame. São 9 milhões de ruandeses que vão votar hoje para as eleições legislativas e presidenciais.
Paul Kagame já tem praticamente a vitória garantida. Segundo analistas, 2.433 assembleias de voto já estão abertas e vão fechar às 15 horas locais. A contagem dos votos tem início logo depois do encerramento. Os resultados parciais vão ser comunicados à medida que a contagem avança até ao anúncio dos resultados provisórios no próximo 20 de julho. Os resultados definitivos só vão ser conhecidos no dia 27. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia